O Barulho da Confiança, uma jornada do medo antigo ao abraço silencioso do Brasil. Se você perder o seu smartphone no Rio de Janeiro, nunca mais o verá. Essa era a frase que Henri, um engenheiro francês aposentado, repetia há 8 anos. Seus amigos em Paris insistiam. O sorriso brasileiro é uma armadilha e esta cidade está cheia de golpes. Camille, sua esposa, acreditava cegamente, com medo até de cogitar uma visita. Mas uma noite, o destino os forçou a fazer uma conexão em São Paulo. Apenas uma noite. Eles planejavam aguentar o tempo e fugir para a Europa assim que possível. No entanto, poucos minutos após desembarcarem, o silêncio organizado, a cortesia sem gritos e o sistema que lentamente os acolhia começaram a rachar sua velha crença. Quando o celular de Henri sumiu de verdade, ele pensou que tudo estava acabado. Foi então que ele ouviu uma única frase que faria o homem que nunca chorava tremer por inteiro, sabendo que às vezes a verdade só pede que tenhamos coragem de vê-la com nossos próprios olhos. Após a frase que Henri costumava proferir como uma maldição, tudo ficou em silêncio no quarto de hotel em Paris, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa para o mundo de sua casa parar de respirar. Camille olhou para o marido por um momento. Não era para discutir, mas para entender por que a pessoa com quem viveu a vida inteira ainda permitia que as narrativas dos outros definissem o seu mundo. Henri era o clássico homem francês. Amava a ordem, amava a lógica, acreditava no que podia ser provado. Ele não era cruel, apenas não permitia que a emoção o arrastasse. Aposentado recentemente das finanças, suas mãos ainda mantinham o hábito de checar horários, rotas, documentos, como se a vida fosse mais segura se tudo estivesse sob controle. Seu charme residia na calma, na estabilidade e na responsabilidade inabalável. Camille era o oposto polar. Ela percebia o mundo mais com o coração do que com equações. Trabalhando a vida inteira com ensino de arte, ela acreditava que os humanos não eram apenas certos ou errados, mas tinham sentimentos que precisavam ser ouvidos. Após os filhos crescerem e deixarem a casa, o que Camille temia não era a velhice, mas o silêncio de uma casa onde ninguém chamava seu nome pela manhã. Ela precisava encontrar um lugar para seu coração e esse lugar, inesperadamente, acabou sendo o Brasil. Tudo começou com uma novela que sua filha deixou ligada no quarto. Era uma noite de chuva em Paris, cinza como uma cor que não podia ser lavada. Camille passou pela TV e parou ao ver uma personagem feminina no meio do vento, dizendo uma frase curta, mas com um olhar que pedia uma segunda chance para a vida. Camille não se apaixonou pelo país imediatamente. Ela se apaixonou pela sensação de que as pessoas ainda tinham fogo. Seu mundo começou a se expandir. Ela criou playlists de música popular brasileira, MPB, para ouvir enquanto cozinhava. Matriculou-se em aulas sérias de culinária baiana e sua casa passou a ter cheiro constante de dendê e pimenta. Convidava amigos para jantares com moqueca e ria com a vivacidade de uma jovem de 30 anos. Ela não estava seguindo a maré. Ela estava se curando do vazio da aposentadoria e o Brasil era o espaço que a fazia sentir que o mundo ainda estava acordado. Henri, no início, viu tudo como um hobby. Ele brincava com um pouco de sarcasmo. A Europa tem arte, tem idade, tem história. Por que voar do outro lado do mundo? Mas ele nunca proibiu a esposa com voz firme, pois via algo mais importante que a razão. Via Camille recuperar a cor do rosto, ter histórias para contar, uma excitação como a de um novo amor, embora na verdade ela estivesse apenas amando mais a própria vida. Por isso, Henri finalmente concordou em viajar por ela, não por um país. Foi a sua primeira vez em São Paulo com uma postura cautelosa, como alguém com um mapa grosso, temendo se perder, ser enganado, temer o caos da metrópole. E sim, ele estava cansado. O som das pessoas, o tráfego como uma correnteza, os sinais em português que ele mal entendia, tudo isso não deixava espaço para seu cérebro descansar. Mas naquela fadiga, ele viu Camille rindo no meio da Feira da Liberdade, viu-a negociar preços em um português hesitante e se alegrar como se tivesse vencido uma pequena guerra.
Viu-a tirar fotos das luzes de neon à noite, como se estivesse guardando estrelas na bolsa. O amor de Henri não era feito de palavras doces, mas de ficar ao lado dela naquilo que ele não dominava, para que a pessoa amada pudesse dominar. Ele aceitou que ir ao Brasil se tornasse um ritual anual. Estranhamente, com o tempo, ele começou a se acostumar com o ritmo da cidade, a lembrar dos restaurantes que Camille gostava, a cumprimentar o dono da pousada onde se hospedaram, com um sorriso que poucos viam. Quanto mais eles se apegavam a São Paulo, mais tensa ficava a roda de conversas. Novos amigos na feira, o dono da pousada, as pessoas do café, todos falavam sobre o país vizinho, o Rio de Janeiro, com um tom de aviso mais do que de recomendação. Camille era boa ouvinte. Ela absorvia os avisos em silêncio. Henri guardava tudo na gaveta de sua desconfiança pré-existente. Isso se tornou uma imagem mental involuntária, como se alguém estivesse desenhando um mapa em sua cabeça sem perguntar ao dono se ele queria tal desenho. Camille não queria acreditar em tudo facilmente. Ela só temia cometer um erro em uma idade em que não queria mais perder tempo com coisas ruins. Henri temia mais. Temia que, se o mundo ficasse fora de controle, ele não conseguiria proteger quem ama. Para um homem como ele, expressar esse medo diretamente era muito humilhante. Então era transformado em uma frase dura: não precisamos ir lá. Mas em uma noite antes de uma nova viagem, Camille estava dobrando roupas na beira da cama. Ela levantou os olhos para o marido e disse baixinho, como se falasse mais para si mesma: não temos muito tempo, Henri. Não quero morrer sem ter vivido a vida com base no que os outros contam. A frase não foi alta, mas atingiu em cheio. Henri não respondeu imediatamente. Olhou para as próprias mãos, aquelas que controlavam números a vida inteira, e percebeu que havia algo no mundo que não podia controlar, a verdade de um lugar, se ele não fosse vê-la. Camille não queria provar que alguém estava errado. Ela queria provar que seu coração ainda podia escolher. E Henri também começou a sentir que talvez ser o homem mais forte não fosse fechar todas as portas por segurança, mas ter a coragem de abrir uma e assumir a responsabilidade pelo que vê com os próprios olhos. Naquela noite, os dois ficaram em silêncio por muito tempo. Um silêncio que não os afastava, mas os aproximava lentamente, como duas pessoas que viveram juntas a vida toda e estavam descobrindo que a próxima viagem poderia não ser apenas mudar de país, mas mudar a forma de ver a humanidade para sempre. Na manhã seguinte, em Paris, Henri ainda não havia esquecido a frase de Camille. Parecia um pequeno caco de vidro no coração, cutucando suavemente onde quer que ele fosse, lembrando-o de algo inacabado, mas em um casamento longo, a seu próprio ritmo. Não se decide tudo imediatamente. Deixa-se o pensamento assentar lentamente, como um chá quente que precisa de tempo para revelar seu verdadeiro sabor. Algumas semanas depois, eles voltaram a São Paulo como sempre. A mesma cidade, o mesmo cheiro, as mesmas luzes. Mas desta vez, Camille parecia caminhar com uma nova pergunta na cabeça. Ela não olhava apenas para a diversão, ela olhava para o quanto as vozes que ela ouvia há tanto tempo eram realmente verdadeiras, especialmente as sobre o Rio de Janeiro. Começou em uma pequena banca de frutas perto da Vila Mariana. O vendedor com quem Camille tinha certa intimidade ofereceu-lhe uma tangerina e disse, falando sobre o clima: se forem para o Nordeste, não vão ao Rio não. É perigoso. Ele falou com uma expressão de boa vontade, não de desprezo, mas essa boa vontade tornava as palavras mais sérias. Camille riu sem graça e perguntou de volta: você já foi lá? O homem balançou a cabeça. Não, mas os amigos dos meus amigos me contaram. E ele continuou a descrever cenas como se estivesse lá. O táxi que pegou o caminho mais longo, o hotel que cobrou a mais, a loja que fingiu amizade e depois não parou de insistir. Essas histórias não tinham evidências, mas tinham emoção. E a emoção que faz as pessoas acreditarem. Ao cair da noite, na pousada, o dono, que conversava com eles há anos, disse algo semelhante. O Rio é divertido, mas vocês têm que ter muito cuidado. Muitos estrangeiros são enganados por lá. Ele apressou-se em acrescentar:
Falo porque me preocupo. A palavra preocupo fez Camille não ousar discordar. Ela acenou com a cabeça como se aceitasse, embora uma hesitação começasse a surgir em sua mente. Se todos dizem a mesma coisa, não seria coincidência demais? Ou será que todos estão emprestando o medo uns dos outros como se fosse uma frase pronta? Henri ouviu em silêncio. Para ele, ser enganado não era apenas perder dinheiro, era perder dignidade, perder a capacidade de proteger a família. Ele não falou muito, mas começou a estabelecer uma escada de lógica de segurança em sua mente. Se ficar em São Paulo está bom, fiquem em São Paulo. Se quiserem ir ao Rio, escolham um lugar que digam ser mais seguro. E o Rio foi colocado na coluna suspeito, sem necessidade. Camille tentava dizer a si mesma que eles não sabiam a verdade, mas o medo tem uma habilidade especial. Faz com que aceitemos o que não foi provado apenas porque precisamos da sensação de controle. Quanto mais velhos ficamos, mais forte fica a vontade de controlar, pois há menos tempo para corrigir erros. Uma noite, sentados em um café silencioso em Vila Madalena, Camille notou 2 turistas rindo com um funcionário de uma loja. Um deles usava uma camiseta com a palavra carioca. Ela olhou por mais tempo do que o normal e se perguntou: se aquele lugar fosse realmente tão ruim, as pessoas usariam o nome da cidade com tanto orgulho? Ela não disse nada em voz alta, pois em sua pequena casa conjugal, certas coisas, ditas no momento errado, se tornariam uma discussão imediata. Camille não queria brigar, ela só queria a verdade. O que tornava as coisas mais pesadas era que o círculo de conversas havia se tornado um julgamento. No mercado, alguém dizia que os cariocas eram aproveitadores. No café, diziam que eram falsos. No trem, um turista dizia que se fosse lá era preciso estar preparado para ser enrolado. Todas as falas eram iguais demais, a ponto de Camille começar a se perguntar se estavam falando do mesmo país ou apenas da imagem do Rio que vinha sendo repassada há anos. Henri também notou a semelhança, mas a interpretou de forma diferente. Ele não duvidou que fossem boatos. Ele duvidou. Por que arriscar? Ele olhou para Camille e disse: nós estamos bem aqui. Por que testar algo que pode estragar a viagem? Seu tom não era de confronto, mas escondia o medo de que, se algo ruim acontecesse, Camille perderia a felicidade que acabara de encontrar. Camille suavizou o coração ao ouvir isso. Ela sabia que Henri a amava, mas um amor que protege demais, às vezes, é como uma gaiola feita de carinho. Ela não queria que o marido se sentisse coagido, então guardou a pergunta e começou a fazer pequenas coisas. Pesquisou sobre o Rio, assistiu a vídeos de passeios na orla de Copacabana, ouviu o som das pessoas, a língua, as risadas e descobriu que não era tão assustador quanto imaginava. Em um museu em São Paulo, Camille viu uma placa que dizia: não julgue as pessoas pelas palavras dos outros. Ela sentiu como se a placa tivesse sido escrita especificamente para ela. Ela saiu, respirou o ar e decidiu que não deixaria sua vida se limitar a um país que os outros permitiam que ela visitasse. Mas a decisão de Camille não foi um rompimento abrupto. Ela sabia que precisava de uma razão que Henri aceitasse, porque Henri não temia viajar, ele temia a incerteza. Então, ela começou a pensar como alguém que ama. Se quisesse levá-lo para ver a verdade, precisava fazê-lo sentir-se seguro o suficiente para abrir o coração. E o destino pareceu entender, pois a próxima conexão de voo tinha uma escala inevitável em Rio de Janeiro, uma noite. Exatamente como antes, como se o mundo estivesse oferecendo uma pequena chance. A chance de provar que às vezes a coisa mais assustadora não é um país novo, mas passar a vida inteira vivendo com medos antigos. Camille ainda não sabia que aquela noite faria um homem como Henri tremer, não por causa do perigo, mas pela bondade que ele nunca esperava encontrar em um lugar que ele havia julgado como totalmente indigno de confiança. Naquele dia em São Paulo, o tempo estava quente, um calor de fim de inverno que não queimava, mas fazia as pessoas andarem mais rápido sem perceber. Camille e Henri saíram do metrô com um mapa na mão, determinados a encontrar uma ruela com uma loja de incensos e um café antigo escondido. Ela queria uma lembrança para a filha e ele queria um caminho certo.
Henri ia à frente, como de costume, mas quanto mais andavam, mais as ruas se complicavam, como se a cidade estivesse jogando um jogo com os estrangeiros. Camille olhou para uma placa novamente. As letras em português pareciam bonitas, mas não a ajudavam a saber se era para virar à direita. Henri pegou o celular para abrir o mapa e sua expressão ficou tensa imediatamente. O sinal fraco era como o coração de alguém que não quer admitir que está perdido. Impossível, ele murmurou para si mesmo, como se perder fosse um erro imperdoável para alguém que planejou tudo detalhadamente. Camille viu e não riu. Sentiu-se apenas terna, pois sabia que por trás da calma de Henri havia uma preocupação profunda. Se ele perdesse a esposa, ele perderia a confiança em seu papel de protetor. Eles tentaram perguntar a um funcionário próximo, mas o barulho ao redor era demais. Os gestos apontando em direções diferentes só pioraram a confusão. O suor começou a aparecer na testa de Henri. Ele não temia as pessoas, ele temia a incerteza. Camille estava prestes a sugerir voltarem à estação e começarem do zero quando uma voz feminina surgiu ao lado, em inglês claro, mas sem aspereza, sem a arrogância de quem quer se exibir. Parecia a voz de alguém que primeiro via como um ser humano. "Excuse me, are you looking for something?" Camille virou-se e viu uma jovem, talvez no final dos seus 20 anos, com uma bolsa de pano simples e roupas claras, discretas, mas com olhos estranhamente serenos. Ela estava à distância certa, nem perto demais para ser invasiva, nem longe demais para ser ignorada. Ela estava na distância onde ajudar e respeitar o espaço podiam coexistir. Camille explicou apressadamente o destino. A jovem balançou a cabeça levemente e olhou para o mapa no celular de Henri. Ela não pegou o telefone para si. Ela apontou com a ponta do dedo educadamente, como se temesse fazer o objeto importante da pessoa tremer. "É aqui, mas se você seguir só o mapa, vai se perder fácil, porque o beco está escondido." Então, ela pegou um pequeno caderno de anotações, rasgou um pedaço de papel, desenhou símbolos simples, uma escada, uma faixa de pedestres e o prédio da esquina, e escreveu: "Turn left after the bakery." Vire à esquerda depois da padaria, com uma caligrafia organizada, como a de alguém que vive a vida com intenção. Henri olhou para o desenho em silêncio, como se estivesse avaliando a sinceridade nos detalhes. Ela se deu ao trabalho de desenhar para ele pensar, mas ele ainda não disse nada, pois pessoas como Henri raramente aceitam a bondade de forma fácil. Ele temia que aceitar fosse abrir uma porta para ser enganado. Camille sorriu. "Thank you so much. You are very kind." Ela falou em inglês, mas seu coração falava mais rápido. A jovem riu levemente e disse uma frase que Camille imediatamente reconheceu, mesmo sem entender todo o significado. "Não tem de quê." "My pleasure." Ela fez um pequeno gesto de juntar as mãos, não uma cerimônia grandiosa, mas uma cortesia suave como algodão. Camille hesitou por um segundo. Aquele gesto não parecia um serviço, nem uma venda. Parecia um respeito que não precisava de palco. Henri perguntou: "Sério, como quem confere um documento?" "Are you Korean?" A jovem sorriu. "No, I'm Brazilian. Estou aqui a turismo com uma amiga. Ela está numa loja de cosméticos por ali." Ela apontou para longe. "Desculpe, meu inglês talvez não seja perfeito", ela acrescentou, embora fosse mais claro do que muitos que Camille já conhecera. A palavra "desculpe" foi o que fez Camille sentir como se algo em seu peito tivesse mudado de lugar. Pensou: alguém que nos ajuda e ainda pede desculpas. É a lógica da cortesia que não espera recompensa. Ao se despedir, a jovem perguntou mais uma coisa: "Se vocês não encontrarem, posso mandar uma mensagem?" E apontou para o line no telefone dela. Ela não pediu nada em troca, não pediu foto, nem parecia orgulhosa. Apenas abriu uma rota de volta caso se perdessem novamente. Camille pegou o papel como se fosse algo maior que um mapa para um café. Ela o pegou como prova de que a verdade poderia ser diferente dos sons que ouviram o ano todo. Quando a jovem desapareceu na multidão, Camille ainda olhava para trás. Henri murmurou, como se falasse consigo mesmo: "Ela é muito educada para ser uma atuação."
Ele não pretendia elogiá-la, mas a palavra escapou, pois seu cérebro estava em conflito com uma realidade que não se encaixava nos velhos arquivos que guardava. Naquela noite, no quarto, Camille colocou o papel desenhado por ela ao lado da cama. Não o guardou com medo de perdê-lo. Colocou-o lá como uma pergunta clara. Henri, se uma brasileira pode nos ajudar assim, sem esperar nada, o que são todas aquelas coisas que ouvimos? Henri suspirou. Ele não gostava de perguntas sem números para apoiá-las. Uma pessoa não é o país inteiro, ele respondeu, usando a mesma lógica antiga, mas sua voz não era tão firme. Parecia que as muralhas tinham pequenas rachaduras. Camille não discutiu. Sentou-se ao lado dele e disse lentamente: não estou dizendo que o Brasil é bom ou ruim, estou apenas sentindo. Sentindo que talvez estejamos julgando pelo som mais alto e não pelo que é mais verdadeiro. Henri ficou em silêncio por muito tempo, em luta consigo mesmo, pois se aceitasse que poderiam estar errados, teria de aceitar que proteger a esposa com o medo e não com a verdade. Camille olhou para fora da janela. As luzes de São Paulo ainda estavam acesas, mas em sua mente havia uma nova imagem, a da moça brasileira dizendo: "My pleasure", suavemente indo embora sem deixar condições. Naquele instante, Camille soube que a escala obrigatória de uma noite no Rio de Janeiro em um futuro próximo não seria mais uma necessidade logística de conexão. Seria o teste do coração, se eles escolheriam acreditar em boatos ou em seus próprios olhos. Aquele voo era como um destino selado, São Paulo e Paris, mas uma noite obrigatória no Rio. Só uma noite, é só para descansar e seguir. Henri insistiu, como se estivesse se desafiando. Camille não discutiu. Ela sabia que forçar demais faria a porta se fechar, mas em sua mente a porta estava se abrindo silenciosamente. No avião, Henri estava sentado ereto, as mãos sobre o passaporte e as reservas de hotel. Relia cada linha, até Camille quase acreditar que ele estava lendo para evitar que seu coração tremesse. Não pense muito, ele disse a ela, mas na verdade dizia a si mesmo. A palavra carioca em sua cabeça ainda estava ligada às vozes dos outros, vozes que nunca davam garantia de que tudo ficaria bem. As luzes da cabine diminuíram, o avião começou a descer. O capitão anunciou o aeroporto do Galeão claramente. Henri levantou a cabeça minimamente, como se aceitasse que haviam realmente chegado. Camille sentia o coração bater, não pela diversão, mas porque a verdade estava prestes a responder às suas perguntas. Quando a porta do avião se abriu, um ar fresco e limpo entrou, um ar sem o cheiro sufocante ou a tensão que as pessoas com medo de serem exploradas parecem respirar constantemente. Os passageiros se levantaram em filas silenciosas, sem empurrar, sem reclamações altas. Todos seguiam os sinais no chão como se fosse uma linguagem universal que não precisava de tradução. Henri olhou para os lados e murmurou: estranho. Muita gente, mas não é caótico. Antes mesmo de chegarem ao primeiro posto, Camille viu placas de boas-vindas em vários idiomas, bem iluminadas, não exageradas, não confusas. Os funcionários do aeroporto estavam em seus postos, não gritando por atenção, nem expulsando as pessoas com raiva, mas apontando educadamente, com sorrisos que não pressionavam, como se dissessem: você não precisa ter pressa, estamos aqui. Camille segurou levemente o braço do marido. Ela não disse, viu? Ela apenas permitiu que ele sentisse. O que realmente fez Henri parar foi a ordem no fluxo de pessoas. Não era um silêncio frio, mas um silêncio nascido do respeito pelo espaço alheio. Ninguém queria incomodar o outro. Era isso que os brasileiros chamavam de dar espaço ou ser cortês. Embora ele ainda não soubesse a palavra, ele sentiu a atmosfera. Na imigração, as filas eram claras. Os oficiais falavam inglês o suficiente para tranquilizar os estrangeiros. Seus olhares não eram de desconfiança, mas de quem estava focado em seu trabalho profissional. Welcome to Brazil. A frase saiu com um tom suave, sem aspereza, sem tentar vender nada. Henri pegou o carimbo no passaporte e olhou para ele como se estivesse conferindo se aquilo era a realidade. Camille pediu licença para ir ao banheiro.
Ao caminhar, notou que o chão estava tão limpo que refletia a luz. O banheiro tinha um cheiro suave, não forte. Tudo era organizado: papel higiênico, sabonete, álcool em gel. A água corria constantemente. Ela riu baixinho. A imagem que os outros haviam pintado para ela começava a parecer uma velha gravura descascando. Ao voltar, Henri estava estudando atentamente um mapa de transporte, como se estivesse fazendo o dever de casa. Ele perguntou a uma funcionária onde pegar o ônibus para o hotel. A funcionária não se apressou em terminar, ouviu até ter certeza e explicou passo a passo, escrevendo os nomes das paradas em um pequeno papel. Ela entregou a ele com as 2 mãos e fez uma leve reverência. Obrigada, senhor. Camille sentiu que o agradecimento em português tinha temperatura. Não era apenas polidez, mas uma confirmação de que eu vejo você. Henri pegou o papel como se fosse a chave principal. Ele não disse nada, mas Camille viu claramente seus ombros relaxarem um pouco, o sinal de quem começa a diminuir a vigilância sem admitir em voz alta. Antes de saírem, pararam em uma loja de conveniência do aeroporto para comprar água. Henri pegou os itens e pagou com uma firmeza cautelosa, temendo preços abusivos. O funcionário devolveu o troco exato, sorriu levemente e disse: obrigado. Henri olhou para ele por mais tempo que o normal, procurando a trapaça que lhe fora alertada, mas não a encontrou. Ao saírem para o saguão de transporte, o ar do Rio era mais quente que o de São Paulo, mas não abafado. Os carros se moviam em um ritmo organizado. As pessoas chamavam táxi sem gritar ou disputar. Havia filas, placas e funcionários organizando com calma, não com autoridade. Não é nada como me contaram, Henri murmurou. Camille não respondeu imediatamente, apenas sorriu, pois aquela frase vinha dele. Um táxi os levou ao hotel. O motorista, um homem de meia idade, falava inglês com dificuldade, mas se esforçava. Mostrou o mapa para confirmar a rota, como se temesse que o passageiro ficasse desconfortável, e disse lentamente: ok, meu senhor, por aqui é mais rápido. Henri acenou com a cabeça, como alguém que começa a confiar mais no sistema do que em si mesmo. No caminho, ele viu uma cidade iluminada, viva, mas não agressiva. Havia pessoas, carros, sons, mas não o som que o alertava para ter cuidado. Era o som de uma cidade que ainda respirava. No hotel, a recepcionista fez uma reverência com um sorriso. Bem-vindos ao Rio. Ela repetiu a frase naturalmente, sem parecer que estava decorando um script. Camille notou que, embora o hotel não fosse luxuoso, tudo era feito para cuidar dos hóspedes com o máximo de empenho. Henri preencheu a papelada e olhou para cima para agradecer. Ele falou em inglês curto, mas o tom de sua voz estava muito mais suave. Naquela noite, saíram para comer algo perto do hotel. Um pequeno restaurante com ventiladores girando lentamente, o cheiro quente de dendê e arroz flutuando. O dono perguntou com cortesia: está bom de pimenta? Camille respondeu: um pouco, e riu. O dono riu junto, como se a vida não precisasse ser uma batalha constante. Henri provou o primeiro pedaço e ficou quieto. Ele não estava chocado com a pimenta, mas com o sabor. Era honesto e real, sem precisar se vangloriar. De volta ao quarto, Henri sentou-se na beirada da cama, em silêncio por muito tempo, como alguém aceitando que algo em sua cabeça estava desmoronando, mas era um desmoronamento que trazia alívio, não dor. Camille sentou-se ao lado sem apressar, sem consolar demais, apenas disse baixinho: amanhã nós voamos, mas esta noite pelo menos nós vimos com nossos próprios olhos. Henri assentiu. Olhou novamente para as próprias mãos que antes seguravam a certeza e disse lentamente, como se abrisse uma janela para o ar: talvez a coisa mais perigosa não seja um país novo, mas sim as velhas crenças que nunca checamos. Camille fechou os olhos. Ela sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir, pois no dia seguinte eles teriam que usar o transporte público, viver o movimento da cidade, e o destino, às vezes, escolhe uma coisa pequena como um celular para medir se as pessoas acreditarão em boatos ou nos seres humanos à sua frente. Naquela noite silenciosa no Rio, Henri não sabia que estava prestes a ouvir uma frase
de um estranho que faria seu coração forte estremecer, não por traição, mas por uma gentileza que ele nunca esperou receber de um lugar que ele havia julgado como não confiável nem um pouco. Na manhã seguinte, o sol entrou no rio de forma suave, não agressiva como Henri imaginara na noite anterior. O som da cidade começou a subir em camadas. O som suave das rodas dos carros, o som das conversas em frente ao café, as saudações curtas das vendedoras que, mesmo sem ele entender, faziam o mundo parecer ainda gentil. Camille acordou primeiro, parou na janela observando a rua, viu pessoas vestidas para o trabalho andando rápido, mas sem se esbarrar. Viu um vendedor de carrinho parar para deixar alguém atravessar. Viu sorrisos que não eram feitos para câmeras, apenas para o dia seguinte começar bem. Ela virou-se para Henri, que já organizava documentos sobre a mesa como sempre. Ele ainda era ele, mas a rigidez em seus ombros parecia ter se dissolvido um pouco. Temos várias horas antes do voo, disse Camille suavemente. Vamos dar uma volta? Só um pouco, perto daqui. Henri hesitou um instante antes de responder. Tudo bem, mas com hora marcada. Ele ainda precisava de condições para se sentir seguro e Camille aceitou, pois não queria vencer. Ela queria que ele visse. Eles saíram do hotel, passando pelo restaurante de café da manhã, onde o cheiro de mingau de gengibre pairava no ar quente. O vendedor erguia as mãos em saudação a cada cliente, como se fossem parentes, não pessoas de passagem. Henri observava aquilo como alguém aprendendo uma nova língua, a língua da consideração, que não precisava de palavras. Camille sugeriu parar em um pequeno café em frente ao hotel. O funcionário sorriu e perguntou, doce? Camille respondeu, pouco doce. Henri pediu um americano curto e direto. O funcionário acenou com a cabeça. Certo. Parecia aceitar o pedido de bebida e a identidade dele ao mesmo tempo. Enquanto esperavam, Henri pegou o celular, checou a hora, o mapa, tudo para garantir. Ele sempre fazia isso, para não perder o controle do mundo. Mas quando o café chegou, ele pousou o celular na bancada por um momento. Apenas por um breve momento, seu coração ousou confiar que ali nada aconteceria. Eles tomaram o café e seguiram um pouco mais, sob a sombra das árvores na calçada. As folhas balançavam suavemente, como se a cidade estivesse respirando. Henri começou a falar um pouco mais. Não é tão caótico quanto eu pensei. Camille apenas acenou, sem dizer, eu te avisei, pois sabia que, se fosse verdade, a constatação viria dele mesmo. E então, tudo parou com uma única frase vinda da boca de Henri, com uma voz baixa e curta. Perdi meu celular. Camille virou-se bruscamente. O rosto do marido ficou pálido instantaneamente, como se a confiança estivesse vazando de sua confiança. As mãos de Henri tateavam os bolsos repetidamente, procurando cada compartimento como quem busca evidências em uma cena de crime. Ele tentava lembrar onde o havia deixado, se o segurara, mas quanto mais pensava, mais confuso ficava, pois o medo fazia seu cérebro girar em círculos. Não entre em pânico, disse Camille, segurando seu braço. Vamos voltar ao café primeiro. Henri assentiu rápido demais, como se aceitasse a ordem apenas para ter uma direção. Ele andou mais rápido, mas não correu. Ele tinha medo de perder a pose. Esse era o ponto fraco de Henri. Ele não temia perder coisas, temia perder a imagem de que controlava a vida. Ao chegarem ao café, a mesma funcionária olhou para seus rostos e pareceu entender o que havia acontecido. Ela não perguntou em voz alta, nem fez um drama. Ela disse baixinho, perdeu, senhor? E apontou para dentro, vamos verificar lá dentro. Vou ajudar o senhor. Ela foi perguntar a outro funcionário e voltou com a frase que Camille jamais esqueceria. Um cliente brasileiro pegou. Ele deixou no balcão, mas já saiu. Ele disse que ia entregar no Achados e Perdidos da estação mais próxima. Henri parou. Entregar? Sua voz perguntava se o mundo com essa lógica realmente existia. A funcionária acenou com a cabeça. Sim, a maioria dos brasileiros faz isso. Então ela pegou o telefone da loja e ligou, falando rapidamente em português, e se virou para explicar em inglês claro. Ele está a caminho da estação. Em uns 15 minutos, seu telefone estará no balcão de Achados e Perdidos. A frase
Em uns 15 minutos, fez Henri ficar quieto. Era a linguagem do sistema. Havia tempo, havia lugar, havia passos. O mundo não o deixara à deriva em um medo vazio. Eles esperaram. Henri não bebeu água, não disse nada, olhava para o chão como se estivesse lutando contra a velha crença de que perder algo no exterior significava o fim. Camille olhou para o marido e entendeu. Não era só o celular. Eram fotos de família, documentos, ferramentas bancárias, toda a sua confiança depositada em um único aparelho. O medo de Henri não era dos brasileiros, mas do medo de ter acreditado errado por tanto tempo e ter que admitir que julgou pessoas que nunca conheceu. Quando o tempo se esgotou, a funcionária instruiu-os a ir até a estação. Henri caminhou como quem segura uma esperança na mão, mas tem medo de apertar demais para não quebrá-la. No balcão de achados e perdidos, um homem de meia idade sorriu levemente. Bom dia. E mudou para o inglês. O senhor perdeu um celular, certo? Poderia me dar alguns detalhes? Ele falou com um tom que não fazia a pessoa culpada se sentir excessivamente errada. Ele pediu para preencher um formulário curto e perguntou o modelo e a cor da tela, como um processo natural. Em menos de 5 minutos, um homem entrou com o celular na mão. Ele usava roupas simples, parecia um pouco cansado, como se tivesse acabado de sair do trabalho. Mas ao entrar, fez algo que fez Henri prender a respiração. Ele estendeu o telefone com as duas mãos, fez uma leve reverência e disse em inglês com um sotaque levemente brasileiro. Desculpe, eu encontrei. Fiquei preocupado que o senhor ficasse ansioso. Henri pegou o telefone como se estivesse recuperando o mundo. Rapidamente ligou a tela, olhou as fotos de família, os aplicativos bancários, tudo estava lá. Ele levantou a cabeça para agradecer, mas a palavra ficou presa na garganta. O brasileiro se apressou em dizer, como se temesse que Henri pensasse que ele queria uma recompensa. Não foi nada, é seu. Eu só ajudei. E então virou-se e fez um gesto para o funcionário como se fosse algo trivial e se preparou para sair. Henri deu um passo rápido atrás dele. Espere, posso te dar uma recompensa? Ele falou rápido, como se precisasse compensar um sentimento de culpa que não sabia onde colocar. O brasileiro balançou a cabeça quase imediatamente. Não, obrigado. E então disse devagar e claramente uma frase que fez a sala inteira silenciar sem precisar de ordem. Se um dia eu perder algo, eu também gostaria que outra pessoa me ajudasse, do mesmo jeito. Aquela frase foi como um martelo quebrando a muralha em seu peito. Não para machucar, mas para abrir uma fresta para a luz entrar. Lágrimas escorreram sem que ele as secasse. Ele ficou de pé, rígido, como se estivesse com uma reação alérgica, mas, na verdade, estava vencendo seu próprio medo pela primeira vez em anos. Camille ficou ao lado dele, com os olhos marejados. Ela não chorava pelo celular recuperado, mas por ver o homem que amava, aceitar que a bondade não precisa gritar e que a segurança nem sempre vem do controle de tudo. Às vezes ela vem de uma sociedade que intencionalmente não quer machucar os outros. Henri tentou falar. Obrigado, muito obrigado. Sua voz tremia. O brasileiro sorriu levemente e fez outra reverência. De nada, tenha uma boa viagem. Ao saírem da estação, Henri não falou por um longo tempo. Olhava para o telefone em sua mão como se não fosse um aparelho, mas uma lição. Camille não apressou a conclusão. Ela sabia que a lição mais profunda falaria por si mesma, no silêncio. E então Henri falou baixinho, como uma confissão para si mesmo. Eu costumava achar que a cortesia era uma performance, mas hoje parece que eles fazem isso porque é genuíno do coração. Camille apertou sua mão com força. Ela sabia que uma única noite no Rio não poderia ser explicada em 1000 frases. Ela havia feito um homem começar a confiar nos outros novamente. E quando as pessoas começam a confiar nos outros, elas começam a confiar mais na verdade do que em boatos. Mas a história ainda não havia acabado. Ao retornarem à França, Henri e Camille teriam que enfrentar o mesmo som de seus amigos novamente. E desta vez, eles não ficariam em silêncio.
quando o avião tocou o solo francês, Henri pensou que tudo seria arquivado como um recibo em sua carteira. Uma experiência de uma noite surpreendente e a vida voltaria ao normal. Mas o mundo não funciona assim. A verdadeira mudança não estava no aeroporto ou nas ruas do Rio. Estava nos olhos de Henri, olhos que não aceitavam mais histórias simplistas. Camille voltou para casa e ainda nem havia desfeito as malas quando os amigos começaram a mandar mensagens, marcando o encontro pós-viagem, como de costume. Conte-nos sobre São Paulo, como foi? As mensagens tinham uma mistura de excitação e familiaridade, como o mesmo diálogo repetido anualmente. Henri leu as mensagens e ficou em silêncio. Ele não queria contar, pois contar significava admitir que ele estava errado. E um homem como Henri estava mais acostumado a vencer do que a admitir. Naquela noite, a mesa de jantar estava cheia do cheiro de vinho e risadas. Os amigos perguntaram sobre a feira em São Paulo, as novelas, as lembrancinhas. Camille respondeu com sua alegria habitual. Mas quando alguém perguntou brincando, e o Rio, como foi? Assustador, o táxi te enrolou? Todos os sons na mesa pareceram parar por meio segundo. Não porque a pergunta fosse agressiva, mas porque era o enquadramento de crença que todos conheciam. Camille olhou para Henri. Ela sabia que se ele falasse, falaria a partir do que viu, não do que gostaria que as pessoas acreditassem. E era isso. Se ele parasse de falar, teria mais peso do que 10 rodadas de discussão. Henri pousou lentamente sua taça de vinho e disse, com uma voz que não era alta, mas fez a mesa silenciar. Não foi nada como vocês pensam. Alguns riram baixinho, pensando que ele estava apenas sendo cool ou querendo se exibir. Henri, você nunca gostou da Ásia, por que defender o Brasil agora? Henri não sorriu. Ele olhou para cada um como se estivesse trocando de papel de ouvinte de boatos para testemunha no Tribunal da Verdade. Eu perdi meu celular no Rio. Uma única frase. A mesa ficou em silêncio imediato, pois todos sabiam o quanto o celular era a vida de Henri. Eu achei que estava acabado. As fotos de família, os documentos, os apps de banco, tudo estava lá. Ele respirou fundo, mas um brasileiro o encontrou. Ele o levou ao setor de achados e perdidos e recusou a recompensa. Você teve sorte. Coincidência. Alguém tentou minimizar, querendo reduzir tudo à casualidade. Henri balançou a cabeça. Não foi só sorte. Ele então contou os detalhes não para fazer drama, mas para clarear a imagem. A funcionária do café que não foi inconveniente, o oficial que perguntou os dados sem pressionar, o taxista que mostrou o mapa e o homem que lhe entregou o telefone com as 2 mãos e a frase que o fez chorar. Camille viu uma amiga franzir a testa, uma expressão que ela conhecia bem, a de alguém que encontra informações que não se encaixam em sua crença pré-existente e que agora procura outra explicação para proteger seu ego. E o que ele disse? Perguntou a amiga, baixinho. Henri respondeu lentamente, como se ainda sentisse a palavra em seu peito. Ele disse, se um dia eu perder algo, eu também gostaria que outra pessoa me ajudasse, do mesmo jeito. Henri fez uma pausa, depois continuou. Ele não disse isso de forma bonita para me comover. Ele disse como se fosse a coisa mais normal do mundo, o que se deve fazer. A mesa começou a suspirar. Alguns olharam uns para os outros, outros desviaram o olhar. Pois se o que Henri dizia era verdade, significava que eles haviam julgado um país inteiro com base em histórias sem evidências. Camille completou com uma voz suave, mas firme. Eu não estou dizendo que o lugar é perfeito, mas estou dizendo que a gentileza que pensávamos que precisava ser barulhenta tem uma versão silenciosa. E às vezes essa versão silenciosa é mais profunda. Uma das amigas, aquela que havia alertado Camille mais veementemente sobre não ir ao Rio, ficou em silêncio por um longo tempo, antes de dizer algo que fez Camille sentir que algo estava quebrando. Então, talvez eu tenha acreditado demais nas histórias. Henri olhou para ela e acenou com a cabeça. Eu também. Uma frase curta, mas que soava como uma confissão pública de que ele estava errado. E essa admissão não o fez menor, tornou-o mais humano. Naquela noite, após se separarem, Camille abriu o celular.
Ela não queria fazer disso um evento, mas seu coração não deixaria aquilo ser silenciado, pois ela sabia que boatos se tornam grandes porque a verdade é muito quieta. Ela começou a escrever um post como uma carta para a versão dela mesma de ontem. Eu costumava acreditar que o Rio era um lugar para ter cuidado, porque era o que eu ouvia. Julgamos com os ouvidos dos outros sem checar. Mas apenas uma noite no Rio me ensinou que a cortesia não significa distância e o silêncio não significa frieza. Às vezes, é respeito e consideração, é não querer incomodar os outros. Ela continuou, focando mais nas frases do que nos eventos, pois uma frase pode mudar a mente das pessoas de verdade. Ela terminou com a pergunta que ela mesma havia respondido errado. Você acredita em boatos ou no que vê com os próprios olhos? O post não explodiu imediatamente, mas fluiu como água penetrando na madeira. Teve curtidas, compartilhamentos de vários países. Eu também era preconceituoso, mas quando fui, senti vergonha. O que mais fez o coração de Camille acelerar foi o comentário de um amigo daquela mesa de jantar. Eu acabei de reservar um voo para o Rio, quero checar por mim mesmo. Henri leu e riu pela primeira vez. Um riso aberto, não de escárnio, mas como alguém que vê o mundo se expandir um pouco mais. Ele se virou para Camille. Sabe, antes eu pensava que mudar de ideia era perder. Agora eu sei que mudar de ideia é crescer. Camille sorriu. Ela sabia que a lição dessa viagem não era sobre qual país era melhor, mas sobre uma regra universal: não deixar que as vozes alheias sejam os olhos. E naquela noite, Henri disse uma frase que fez Camille ficar em silêncio, pois não era apenas um planejamento de viagem, mas um planejamento de vida. Da próxima vez, vamos fotografar intencionalmente. Não só passar. Vamos para aprender como a cortesia silenciosa pode criar segurança para uma cidade inteira. Camille apertou sua mão com força. Ela sabia que a história estava indo para a próxima parte. A parte em que voltariam ao Brasil, desta vez com outros, e desta vez não seria um teste sobre o que se perde, mas um teste do coração aberto. 3 meses após aquela noite na França, Henri e Camille estavam de volta ao Rio de Janeiro, mas desta vez não era uma parada relutante, não era uma noite para fugir e voltar para casa, como se estivessem cumprindo uma missão de provar suas crenças. Desta vez, vieram como quem aceita uma derrota graciosa, a derrota para seus próprios boatos e a vitória da verdade que viram com os olhos. Eles não estavam sozinhos. Havia o outro casal do jantar, aquele que havia dito que o Rio era assustador e agora queria checar por si mesmo. No avião, o amigo ainda tentava parecer relaxado, mas Camille notou suas mãos cerradas sobre o cinto, como alguém negociando com o medo interno. Assim que saíram do aeroporto, o ar quente os envolveu como um cobertor suave. O som da cidade começou a crescer, o som dos carros, dos anúncios, das pessoas se chamando na calçada. Mas o que surpreendeu Henri foi que o barulho não era agressivo. Era o som da vida seguindo em frente, diferente do caos que ele imaginara ser perigoso. Eles escolheram ficar em uma área mais movimentada, intencionalmente para que a cidade testasse seu espírito, em vez de seus corações escolherem a rota de fuga. Na primeira noite, Camille convidou a todos para passear no mercado da Uruguaiana. Henri não recusou, mas disse a mesma frase, como alguém que ainda precisa de uma âncora. Não se afastem muito da rota. Camille acenou. Ela sabia que abrir o coração não era pular de uma vez em águas profundas. Era colocar os pés gradualmente até que o corpo aprendesse que não afundaria. O mercado era iluminado. O suor misturado ao cheiro de comida criava uma atmosfera única. O som dos vendedores misturado com música de uma loja vizinha, o amigo de Henri começou a ficar tenso. É muita gente. Henri olhou para ele e disse baixinho: eu pensei o mesmo. Mas olhe direito. Ele apontou para uma direção. As pessoas se espremem, mas desviam para uma criança. Elas sorriem umas para as outras. E então veio o teste real, sem aviso, ao entrar em um restaurante simples na beira da rua. O amigo de Henri enfiou a mão no bolso e seu rosto ficou pálido, como o de Henri no passado. A carteira não está aqui.
A frase fez Camille sentir como se o tempo tivesse voltado, mas desta vez a pessoa no centro da ação não era a mesma. E quem teria que decidir em que acreditar também não era mais Camille. O amigo começou a entrar em pânico, pronto para repetir o boato. Eu avisei que, mas a voz de Henri o interrompeu, clara e firme como nunca. Pare, respire, vamos fazer isso passo a passo. Camille olhou para Henri como se visse um homem novo. Ele não estava confortando de forma vaga. Ele estava falando como um chefe de equipe em uma emergência, mas com um calor em sua voz. Você se lembra? Quando perdi meu celular, havia um sistema, havia ajuda. Ele se virou para a garçonete ao lado, falando inglês lentamente. Com licença, perdemos uma bolsa. Vocês têm um contato? A garçonete instantaneamente pareceu preocupada. Ela não perguntou quanto dinheiro havia nela, mas sim, perdeu onde? Tem um ponto de mototáxi ali perto. O pessoal de lá conhece tudo. Henri hesitou um segundo, não por desconfiança, mas porque seu cérebro francês ainda estava acostumado a pensar que estranho era igual a risco. E então ele tomou a decisão crucial: decidir pelo que via, não pelo que temia. Ele caminhou até o mototaxista, um homem de 40 e poucos anos. O mototaxista olhou para cima. Ao entender a situação, disse simplesmente: certo, vamos lá. E começou a perguntar em etapas, como uma lista de verificação. Por onde vocês vieram? Pararam em qual barraca? Como era a bolsa? Cor? Tinha algum cartão importante? O amigo de Henri falava rápido, em pânico, mas o mototaxista levantou a mão levemente. Calma, senhor. Vamos resolver. Ele pegou o celular e fez várias ligações rápidas em português, depois se virou para explicar em inglês compreensível. Alguém viu a bolsa cair perto da banca de suco no canto. Um conhecido pegou. Ele aguardou. A frase "ele aguardou" fez o amigo de Henri silenciar, como se tivesse levado um tapa leve da verdade. Ele olhou para Henri como se perguntasse: isso está acontecendo de verdade? Henri não disse: eu te avisei. Ele apenas acenou com a cabeça e disse a frase que Camille sabia que seria um ponto de virada para alguém. Em alguns países, as pessoas não ajudam por medo de se envolverem em problemas. Aqui, eles ajudam porque temem que nós soframos. Eles seguiram o mototáxi até a banca de suco. A dona, uma mulher de meia idade, pegou a carteira de debaixo do balcão e a entregou com as duas mãos, como se estivesse entregando o bem mais precioso de sua casa. É esta aqui? Vocês têm tudo aí? O amigo de Henri quase rasgou a carteira para conferir. O dinheiro estava lá, os cartões estavam lá, tudo completo. Ele ficou parado, a boca trêmula. Obrigado, muito obrigado mesmo. A dona sorriu. Não foi nada, é de vocês. Mas se perderem e ficarem estressados, a viagem perde a graça. A frase "a viagem perde a graça" era comum, mas atingiu em cheio a mentalidade francesa, pois não era um ensinamento moral, era a mentalidade brasileira de que o sofrimento alheio estraga o clima para todos. O amigo de Henri tentou entregar dinheiro, mas ela recusou rápido. Não, não, ajudem uns aos outros. O amigo ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente disse em voz baixa, como uma confissão: eu errei. Eu estava errado em achar que as pessoas aqui iriam se aproveitar. Naquela noite, Camille não os levou a um bar barulhento. Ela os levou a um pequeno templo perto da hospedagem no Rio. Não era um lugar sagrado apenas, mas parecia uma sala de descanso para a alma. Ao passar pelo portão, o som da cidade pareceu ser silenciado, restando apenas o som do vento, o sino leve e o cheiro sutil de incenso. Henri sentou-se em um banco de madeira, olhando a chama da vela balançar, e disse a Camille como se falasse consigo mesmo: eu entendi, a cortesia brasileira não é uma performance. É uma consideração séria. Uma consideração tão forte que eles não querem que ninguém mais sofra, mesmo que não nos conheçam. Camille olhou para ele. Desta vez, ela não chorou, mas seu coração ficou pesado, como uma frase que completa o ciclo de uma história. Henri respirou fundo e disse, lenta e claramente, como uma promessa: de agora em diante, eu não vou mais deixar que boatos sejam os meus olhos.
Eu verei com os meus olhos e julgarei com o coração aberto. O amigo de Henri ficou em silêncio ao lado antes de dizer baixinho: eu também. Ele riu um pouco, envergonhado. É engraçado, eu tinha medo do Brasil e o Brasil me salvou. Camille sorriu. Ela sabia que a lição não era sobre qual país era melhor, mas sobre um homem vencendo a muralha dentro de si. E essa era a vitória mais profunda. Naquela noite, enquanto voltavam para o hotel, Henri não falava, mas olhava para as ruas, que ainda tinham sons, luzes e pessoas. Em sua mente, o barulho não era mais o mesmo. Tornara-se o som da verdade vencendo as palavras vazias. E ele sabia que essa história precisava ser contada não para glorificar um país, mas para lembrar a todos os humanos que a gentileza não precisa ser provada com palavras. Ela se prova devolvendo a crença a quem antes não acreditava. Na manhã final no Rio, o sol entrou no quarto de forma suave, como se a cidade não quisesse ofuscar o que havia acontecido na alma deles na noite anterior. Henri abriu as cortinas. O hotel, não luxuoso, mas imaculadamente limpo, parecia ter alguém cuidando de cada canto sem gritar sobre isso. Camille observava lá de cima, as pessoas iniciando o dia, as vendedoras arrumando suas mercadorias, o varredor limpando a calçada lentamente. Tudo tinha seu próprio ritmo, como se o Rio não estivesse apressando ninguém a vencer, mas apressando todos a seguir adiante juntos. O amigo de Henri ainda tinha traços de cansaço, mas o medo havia desaparecido em parte, como se, ao recuperar a carteira, algo mais tivesse sido devolvido, a crença de que o mundo ainda tinha pessoas boas. Camille não precisou dizer mais nada. Ela havia aprendido que, quando as pessoas veem por si mesmas, nossas palavras se tornam supérfluas. Eles decidiram passar o dia caminhando lentamente pela cidade antiga, sem pressa de postar fotos grandiosas, apenas querendo absorver a cidade por completo. Henri sugeriu: vamos visitar um templo grande antes de irmos e depois compramos lembrancinhas para as crianças em Paris. Ele falava dos filhos com um tom mais suave, como alguém que acabou de descobrir que o afeto não precisa ser forçado a se mostrar, mas a vida adora ensinar lições finais sem avisar o cronograma. Quando desceram do metrô, Henri pegou o celular para ver o mapa, mas a bateria morreu subitamente. Provavelmente ele havia usado muito na noite anterior. Ele franziu a testa automaticamente e tateou o bolso procurando o carregador portátil, mas não o tinha. Ele olhou para Camille como se estivesse de volta à estaca zero, encarando a muralha da incerteza. Acho que nos perdemos de novo, disse o amigo de Henri com uma piada forçada, mas um brilho de apreensão ainda em seus olhos. Henri ficou em silêncio por um instante. Depois suspirou e disse a frase que Camille não esperava ouvir dele tão rápido. Então, vamos perguntar a alguém. Ele se virou para um policial de segurança parado em frente a uma loja de conveniência. O policial sorriu e fez uma leve reverência antes que Henri pudesse falar. Olá, disse Henri em um português claro, a única palavra que havia praticado. O pequeno som abriu uma porta de proximidade no olhar do policial, que brilhou instantaneamente. Henri perguntou a direção em inglês. O policial ouviu com atenção e apontou os detalhes com precisão, desenhando no ar. Vá em frente, vire à esquerda, caminhe uns 5 minutos. Se você vir a barraca de pastel, atravesse a rua. Você a encontrará lá. Ele falou devagar para garantir a compreensão e adicionou a frase que fez Camille sorrir sem querer. Se não encontrarem, podem voltar e perguntar de novo. Sem problemas. Não foi apenas um conselho e fim. Foi uma responsabilidade assumida pela sua orientação. Isso era o que Camille começava a ver claramente. A bondade brasileira não era um surto emocional. Era um pequeno sistema embutido no coração das pessoas, um sistema que pensava que os outros não deveriam sofrer porque isso os incomodaria. Eles seguiram o caminho indicado, passando por becos com cheiro de café da manhã, por casas antigas com árvores transbordando dos muros, pelo som de uma mãe chamando seu filho para a escola. O caos não havia desaparecido, mas a humanidade estava presente em cada espaço. De repente, o amigo de Henri tropeçou levemente, quase caindo. Um jovem estudante brasileiro que andava à frente virou-se rapidamente. Está tudo bem, senhor?
Ele disse rápido, mas educadamente, e ajudou o amigo a se firmar. O amigo de Henri ficou mudo por um segundo, depois deu um sorriso sem graça. Obrigado. Ele disse em um português com sotaque estrangeiro, fazendo o garoto rir levemente, um riso de ternura, não de escárnio, e dizer: de nada, antes de correr atrás de seus amigos. Henri olhou para a cena e sentiu algo se soltar em seu peito. Ele murmurou para Camille: eu sempre pensei que a ajuda viesse de adultos, de quem tinha autoridade ou de quem era conhecido. Mas aqui até uma criança pode ajudar, e é natural. Camille acenou com a cabeça. Ela cresceu ouvindo a palavra consideração, o equivalente ao Keng Jai tailandês. Ela sussurrou: é a consideração que não deixa ninguém cair na sua frente e simplesmente passar por cima. Eles continuaram até o templo. O som da cidade foi gradualmente substituído pelo som do vento e dos sinos. Henri tirou os sapatos com muito mais cuidado do que antes. Não era mais por medo de violar uma regra, mas porque ele finalmente respeitava o significado por trás dela, diminuir-se para que o lugar e as outras pessoas se sentissem seguras. Camille viu Henri de mãos postas, rezando com sinceridade, mesmo que desajeitadamente. Naquele momento, ele se virou e disse a frase que parecia ser a confissão de toda uma vida: eu não odeio a Ásia, eu tinha medo. Tinha medo de não controlar nada, medo de ser enganado, medo de não conseguir proteger as minhas pessoas se algo acontecesse. Ele olhou para o chão e riu, um riso curto e dolorido. Eu traduzi esse medo como: este país não é confiável, quando, na verdade, eu só não dei a ele a chance de se provar. Camille não respondeu imediatamente. Ela sabia que certas palavras precisam flutuar no ar para que o coração as aceite. Ela apenas apertou mais a mão de Henri e disse apenas uma frase: agora você viu. Ao saírem do templo, eles pararam em um restaurante simples e caseiro. A dona, uma senhora brasileira, sorriu largamente. O que vão querer, meus filhos? Camille sentiu um alívio no coração ao ouvir meus filhos. Não era um doce para vender, mas uma cultura de fazer com que o estranho não se sinta deixado de lado. Henri pediu pratos simples e observou como a senhora montava os pratos com cuidado. Mesmo sendo um lugar pequeno, os pratos eram limpos, a sopa estava quente na temperatura certa. Não havia esforço para se mostrar, nem propaganda, mas havia uma dedicação que podia ser sentida. No caminho de volta ao hotel, para se prepararem para a viagem de volta à França, o amigo de Henri virou-se, mais sério. Acho que preciso voltar lá para pedir desculpas. Desculpas por ter generalizado. Eu costumava dizer que aquele país era assim assado, quando eu nunca vi nada com meus próprios olhos. Henri balançou a cabeça. Não precisamos pedir desculpas ao país, ele disse lentamente. Precisamos pedir desculpas à verdade que nos recusamos a olhar. Camille ouviu e sentiu seu coração se encher. Ela sabia que a lição da viagem não era sobre turismo, nem sobre qual país era melhor, mas sobre a régua da bondade que os humanos costumam usar incorretamente. Alguns acham que a bondade precisa ser barulhenta, eloquente, demonstrativa, mas no Brasil, a bondade era apontar o caminho e dizer: pode voltar a perguntar. Era ajudar alguém a se levantar sem esperar elogios. Era chamar um estranho de filho para que ele não se sentisse sozinho. Naquela noite, antes de embarcarem, Camille digitou uma mensagem curta no celular, como a última semente que ela queria deixar para os leitores: não meçam a misericórdia pelo volume. Às vezes, a verdadeira misericórdia é silenciosa o suficiente para não envergonhar ninguém, mas profunda o suficiente para mudar a vida inteira de alguém. Henri leu e não disse nada. Ele apenas sorriu, um sorriso de quem não precisa mais vencer ninguém, pois venceu a coisa mais difícil, a si mesmo, aquele que fora arrastado por boatos. Em seu coração, Camille sabia que a história não terminava ali. Ao voltarem à França, eles não iriam apenas contar, eles fariam algo para que outros vissem com os próprios olhos como eles haviam sido tratados. Quando o avião pousou na França, Henri esperava que tudo voltasse ao normal. A frieza das ruas, a ordem, os olhares distantes.
Mas o que não era normal era o seu próprio coração. Ele passou pelo aeroporto de sua terra natal com uma sensação estranha, como se tivesse acabado de voltar de um lugar que o ensinou a confiar nas pessoas novamente. Naquela noite, Camille abriu o celular e postou uma foto. Não era uma foto luxuosa, nem uma paisagem grandiosa, mas a foto de uma pequena viela perto do templo com a luz da manhã no rio. Ela escreveu brevemente: acreditamos em boatos por 8 anos, mas a verdade levou apenas alguns dias para quebrá-los. Ela não atacou quem havia falado, ela apenas contou o que os fez mudar. A orientação responsável, o sorriso que não pedia reconhecimento e os sem problemas, que ajudou um estranho sem calcular custos. Em poucas horas, os comentários jorraram como água. Alguns confessaram preconceitos, outros perguntavam rotas, enviando mensagens. Eu gostaria de levar minha mãe lá. Até o amigo que havia rido zombeteiramente mandou uma mensagem silenciosa: desculpe, talvez eu tenha falado demais. Henri leu e murmurou, como se estivesse fazendo uma promessa a si mesmo: a partir de agora, não deixarei que vozes alheias sejam meus olhos. Ele se virou para Camille e para todos que ouviam a história em seus corações. Se amanhã vocês tiverem que escolher, vocês acreditarão em boatos ou serão corajosos o suficiente para ir ver por si mesmos?